Boa noite a todos. Bom, o nosso tema, conforme acaba de ser anunciado, é medidas inadiáveis. E esse tema foi totalmente baseado no capítulo 3 do livro Lírios e Esperança, ditado pelo Espírito Hermance Dufour, através do médium Vanderlei Oliveira. E o mais importante que gostaríamos de ressaltar sobre esse tema, medidas impostergáveis, que é o título original do capítulo, é sobre uma reunião, uma espécie de planejamento envolvendo o Dr. Inácio Ferreira, eminente psiquiatra que atuou em Minas Gerais, num sanatório espírita, a sua grandiosa enfermeira, doutora ou professora, como ela é chamada atualmente, Dona Modesta, e mais o professor Cícero Pereira, que fora também eminente espírita enquanto encarnado, que continua trabalhando e colaborando, especialmente no Hospital Esperança, com o não menos eminente Eurípides Barçanufo. E numa reunião corriqueira, ali eles estão traçando alguns planos sobre como orientar melhor os centros espíritas, como fazer com que os médiuns espíritas, os dirigentes, aquelas pessoas que lidam diretamente no movimento espírita, possam entender o panorama em que se encontra o planeta Terra nessa transição planetária. E assim, com esta identificação, naturalmente, deve ficar mais fácil o direcionamento dos programas educativos, dos programas sociais e todas as tarefas importantes, urgentes, que cabem aos centros espíritas fazerem. E dentro de uma amostragem bem didática e oportuna, o professor Cícero Pereira, ele se refere a um censo elaborado pelos sociólogos celestiais, que são espíritos de escola, que conseguem fazer um mapeamento detalhado das condições planetárias, não somente das condições do planeta em si, como um agente físico destinado a reencarnações, mas também em relação à população de encarnados e desencarnados que estão vinculados ao magnetismo, à psicosfera do planeta em questão. E nesse caso, o planeta avaliado, o planeta analisado, foi o planeta Terra. E os dados dizem que, atualmente, existem cerca de 30 bilhões de espíritos que estão utilizando o planeta Terra nesse momento de grande transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E revela-nos também que 6 bilhões aproximadamente estamos reencarnados. É um pouco mais do que isso, naturalmente, mas em números redondos, para facilitar o nosso dado estatístico, colocaremos desta forma. Lembrando, inclusive, que já aí existe uma curiosidade em termos populacional. Para se ter uma ideia, quando Jesus esteve aqui na Terra, há 2000 anos aproximadamente, a população do planeta era em torno de 300 milhões de pessoas. Essa população caiu vertiginosamente depois da derrocada do Império Romano, chegou a 200 milhões de pessoas encarnadas. Essa população foi crescendo paulatinamente, e entre o ano 1000 e 1500 da era cristã, chegamos a uma população de cerca de 500 milhões de pessoas. Até então, o número de espíritos envolvidos no planeta não passava de 20 bilhões. Mas no século XIX, justamente no século onde surgiu a doutrina espírita, num tempo predito por Jesus, que enviaria um Consolador, o Espírito de Verdade, para relembrar coisas que ele havia dito,
e falar de coisas novas, justamente ali no século XIX, na virada do século XIX para o século XX, lá por volta do ano de 1900, a população do planeta já era em torno de 1 bilhão e 900 mil pessoas. Mas realmente o grande salto populacional aconteceu na década de 1950 para cá. Na virada do século XX para o século XXI, já éramos mais de 6 bilhões de pessoas. Notem que há uma diferença estrondosa populacional. 300 mil na época de Jesus, caindo para 300 milhões na época de Jesus, caindo para 200 milhões, chegando por volta do século XV a 500 milhões, fechando o século XIX para o século XX, 2 bilhões e 900 mil. E em 60 anos praticamente, essa população triplicou. Somos mais de 6 milhões de pessoas. Então temos 30 bilhões de espíritos usando hoje o planeta Terra nesse êxodo de migração e imigração constantes. E assim foi feita também uma análise das condições emocionais, intelectuais, morais desses espíritos que estamos usando o planeta nesse momento de grandes missões para todos nós. Naturalmente, outros espíritos vieram para o planeta Terra participar desse magnetismo, a fim de aproveitarem também as lições grandiosas desse momento oportuno. Mas, desses 6 bilhões de pessoas que estamos encarnados, 4 bilhões estão em franca crise emocional. Ou seja, está apresentando um grande quadro de sofrimento íntimo. 4 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas, de criaturas, como diz lá o Espírito defunto, estão em sofrimento, sim, mas já estão buscando de forma muito consciente, muito persistente, a sua melhoria pessoal. Estão investindo no aprimoramento de si próprios. Desses 6 bilhões, restaram 24 bilhões que estão no mundo espiritual. Embora temos que lembrar que o processo de reencarnar e desencarnar não cessa. A todo momento chega e sai pessoas no processo reencarnatório. Dos 24 bilhões que estão lá, 12 bilhões estão semelhantes a esses 4 bilhões que estão encarnados, ou seja, estão em processo de aflição. São espíritos que estão em processos de sofrimentos íntimos. Os outros 12 bilhões restantes estariam assim. 6 bilhões são pessoas que ainda trazem sofrimentos, mas já com um bom grau de consciência e, mesmo sofrendo, estão trabalhando. Estão, inclusive, ajudando na recuperação daqueles outros 12 bilhões que não se encontram muito bem. E os últimos 6 bilhões, para fechar a conta dos 30 bilhões, são de espíritos em condições excelentes. São os espíritos superiores, os guias espirituais, os avatares, os engenheiros angélicos, os arquitetos siderais e também pessoas comuns que já conseguiram vencer o processo das provas e expiações e já se encontram em processo íntimo de regeneração. Já estão entre os escolhidos que vão reencarnar na Terra no século IV, ou melhor, no quarto milênio, já dentro daquele clima, daquela expectativa de que nesse período o magnetismo da Terra, o seu fluido universal, ele será receptivo para que reencarne aqui apenas os espíritos brancos e pacíficos, conforme dissera Jesus na sua profecia, quando afirmou que os brancos e pacíficos iriam herdar a Terra. Então já temos 6 bilhões de criaturas em excelentes condições. E são esses que fazem um grandioso trabalho de proteção deste mundo. Dentro dos 6 bilhões que estão encarnados,
temos que considerar que desses 4 bilhões citados como os que sofrem, pelo menos 1 bilhão não apenas estão sofrendo, mas estão completamente desinteressados em praticar o bem. Ou seja, estão comprometidos conscientemente com a maldade. 1 bilhão estão encarnados para fazer qualquer tipo de proposta insana. Podemos ir às ruas, ouvir os noticiários que nós vamos ver identificados, esses aí com grande facilidade. Espíritos que estão derramando um grau de crueldade muito grande. E dentre aqueles 12 bilhões de sofredores da mundo espiritual, também citados, 4 bilhões, ou melhor, 3 bilhões, também fazem parte dessa legião de espíritos que também não querem o progresso do planeta, não se interessam pelo amor, pela caridade, pela proposta do Evangelho, e ao contrário, querem que a maldade, o orgulho, a vaidade, a ambição, todas essas mazelas primitivas do ser humano prevaleçam e dominam, inclusive ocupando cargos distribuídos entre várias falanges que tentam influenciar os homens na Terra, para que também se mantenham nesta faixa inferior de atitude, de pensamento. Ao final dessa preleção, nós vamos tentar mostrar aqui um gráfico que nós preparamos, para que a gente possa entender um pouco melhor. Mas o capítulo 3 do livro Livros de Esperança vai trazer todas as informações para quem depois queira atentamente a refletir sobre isso. Esse dado é muito importante, especialmente para educadores, para dirigentes, para todos nós que estamos fazendo planejamentos de programas sociais para ajudar o planeta a se tornar um planeta melhor. Todo mundo que está contribuindo para que o mundo seja melhor, para que a vida seja melhor, está fazendo o seu esforço pessoal para que a Terra um dia se torne realmente uma morada de espíritos felizes. Mas nós também temos já apresentado, especialmente foi colocado na página de vídeos do site do Centro Espírita Fraternidade, que tem link com esse site daqui da SEAM e vice-versa, um material de cientistas. Esse material é chamado de Esperança, onde eles mostram os efeitos dos pensamentos humanos produzidos pelo cérebro e pelo coração, numa afirmativa de que os sentimentos têm vida própria. E os impulsos eletromagnéticos produzidos pelos sentimentos são 5.000 vezes, ou melhor, são 5 vezes mais potentes do que os impulsos cerebrais, que já eram reconhecidos há muito tempo pela neurociência. E eles fizeram uma demonstração tal da nossa influência na criação como seres vivos e ativos que somos, na nossa influência sobre a atmosfera do mundo. Um cientista chega a declarar o seguinte, que os nossos pensamentos negativos, os nossos sentimentos negativos inferiores, eles são capazes de produzir efeitos dramáticos na própria atmosfera, na própria natureza, provocando furacões, maremotos, terremotos e até removendo as placas tectônicas e assim gerando tsunamis, fazendo uma referência de que esses fenômenos são impactados pelos fluidos produzidos por nós, que todos os dias jogamos na atmosfera do planeta milhões de átomos de origem negativa. E não fora a ação daqueles 6 bilhões de espíritos bons que estão por aqui, para fazer a dissipação, praticamente a vida na Terra seria impossível, somente pela poluição mental, pela poluição sentimental, produzida todos os dias como um verdadeiro lixo que se joga na atmosfera terrestre. Diante de tudo isso, a nossa proposta, tema, é medidas inadiáveis, medidas impostergáveis. Então, o que é que nós devemos fazer? Vamos considerar que nós espíritas estamos entre aqueles 2 bilhões de seres que, apesar de sofredores, mas já trabalham pelo seu próprio bem,
e já buscam a melhoria do planeta. Tem esta profunda consciência de cidadania e de que deve fazer a sua parte para que o mundo seja melhor. Aí a questão fica assim: qual é o programa, qual é a medida que devemos adotar diante de todas essas dificuldades? Já que as influências negativas, notoriamente, estão predominando em toda parte. Na verdade, as medidas elas já foram implantadas de forma muito clara, muito direta, há 2000 anos. As medidas são aquelas propostas por Jesus: o amor, a caridade, a ação no campo do bem, o perdão, a tolerância e assim por diante. Nós ficamos, de certo modo, a lamentar quando, no movimento espírita, infelizmente, com muito pesar mesmo, tenho que falar isso, ouvimos companheiros dizerem que fazer um trabalho de caridade, aquele mais assistencialista mesmo, de distribuir o agasalho, de dar uma cesta básica, que assim estaríamos contribuindo para preservar as pessoas em estado de miséria, e que o Espiritismo estaria sendo até responsável por essas pessoas não saírem do quadro miserável social que eles se encontram, onde às vezes famílias inteiras são assistidas durante anos pelos centros espíritas. Assiste-se a mãe, o filho, o neto, que não conseguem sair daquele programa social difícil. Mas o que os livros estão nos dizendo, e o que Jesus também nos disse, foi exatamente o contrário. No livro O Silêncio dos Céus, o Espírito Virgílio, ele alerta que devemos abrir os nossos corações, pelo menos para fazer essa caridade da esmola, que é a mais fácil de todas. Porque existe hoje uma grande preocupação com a indiferença moral, que já era apontada por Allan Kardec, em uma matéria que está lá no livro Almas Póstumas, como sendo o maior vício da humanidade atual, a indiferença moral. Tipo assim, não importa o azar do outro, o sofrimento do outro, ou seja, a misericórdia é anulada do coração humano. A compaixão. E o Espírito Virgílio chega a nos dizer de situações que nós estamos vivendo atualmente, como a gente assiste pela televisão, aqueles programas emergenciais, desesperados, nas tentativas de tirarem aquelas pessoas que vivem nas cracolândias das grandes capitais. Existe também nas pequenas cidades, como aqui do lado também, em tantos outros lugares, praticamente é uma endemia, né? Digamos assim, psicossocial. E o Espírito Vigílio alerta que, quando aqueles programas são feitos, os Espíritos Protetores também tentam ajudar os profissionais, as pessoas que se unem em equipes para retirarem das ruas aquelas pessoas que estão em estado de degradação humana, mas que ficam estarrecidos em perceber que apenas 30% no máximo aceitam a ajuda para sair daquela condição. 70%, a grande maioria, portanto, se revolta, se rebela, não aceita de jeito nenhum qualquer tipo de ajuda. E referindo-se que muitos daqueles espíritos foram pessoas que viveram na opulência, no glamour, que usufruíram das ambições terrenas de forma extraordinária, de muito poder, de muito dinheiro, e agora vivendo uma situação de verdadeiros farrapos humanos, pelo mau uso que fizeram de suas encarnações, pelos excessos cometidos em nome desse poder ilusório, da ganância material, que falseia os princípios mais legítimos dos sentimentos humanos. Como verdadeiros farrapos, eles chegam ao mundo espiritual, e como farrapos, eles reencarnam. Pelas condições em que se colocaram, pelas escolhas equivocadas que fizeram, pelo exagero de busca de prazeres no campo das buscas materiais. E esses espíritos, eles sentem uma falta enorme daquele glamour e buscam o entorpecente mais potente que haja, para que eles possam ter uma sensação, ainda que muito falsa, porque era também falsa aquela situação anterior,
daquele glamour do poder da ambição. É um momento de maior ilusão do ser humano, mas ele sente uma falsa ideia de felicidade, de poder. E aquilo continua no psiquismo, como uma nostalgia profunda, e a droga vai lhe dar uma sensação semelhante, vai anestesiá-lo, vai fazer com que ele sinta aquela euforia que era típica do glamour obtido nas ilusões técnicas. E ao mesmo tempo, por serem espíritos que avançaram na arrogância, na prepotência, não aceitam qualquer tipo de ajuda. São irmãos que precisam de muita misericórdia, de muita compaixão. E assim, o Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta. Cuidado ao repelir aquele mendigo que bate à tua porta. Talvez no futuro, de volta ao mundo espiritual, você poderá ter uma grande surpresa desagradável ao perceber que aquele mendigo que você rejeitou era uma pessoa muito cara. Pode ter sido seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, um grande amor de uma outra encarnação, que está ali vivendo um momento de expiação dolorosa e você o rejeitou. E aqueles outros tantos espíritos que são vítimas dos dramas sociais, que os programas políticos, econômicos não conseguem atingi-los, muitas vezes passando de geração em geração, são espíritos todos em grandes expiações. Portanto, não é o espiritismo dando a cesta básica que está criando essa situação. É algo muito mais profundo, muito mais profundo. Mas cabe ao espírita que está vendo aquele irmão em padecimento, sem condição aparente de ver outra solução para a sua vida social e econômica, é um dever pelo menos oferecer-lhe um pedaço de pão, 1 quilo de feijão, um agasalho, um remédio, fazendo-lhe uma visita, e assim por diante. E para concluir sobre isso, quem foi que nos ensinou a fazer isso? Foi exatamente Ele, Jesus. Ao se despedir do mundo, lá no Evangelho de João, está muito bem colocado, Ele disse que iria seguir, mas não nos deixaria órfãos. E só tinha um jeito de estarmos com Ele. Muito claramente, isso está lá encerrando o Evangelho de João, o mais longo, o mais extenso, o mais completo dos Evangelhos. Com toda a clareza ele diz: quem quiser estar comigo, fique com um dos meus irmãos pequeninos. Dê comida a quem tem fome. Dê agasalho a quem está desnudo. Visite quem está doente ou quem está preso. E dê água a quem tem sede. E abrigue quem estiver ao redor. Não tem dúvida nenhuma, não há o que interpretar. Por isso que nós lamentamos que quando a gente escuta no meio espírita reuniões de dirigentes importantes, grandes representantes de instituições, dizendo que é um equívoco oferecer essa ajuda a esses irmãos pequeninos, como se estivéssemos cometendo um crime. Nós temos que ter muito cuidado com essa postura. Então, a medida que devemos tomar, inadiável, é essa: é sair à procura dos infortúnios explícitos ou ocultos, elaborarmos programas, sim, de educação moral, religiosa, educação convencional, abrindo escolas de evangelização, escolas convencionais, abrindo asilos, orfanatos, albergues, fazendo programas domiciliares, oferecendo cestas básicas, sopas, agasalhos. Tudo isso que está ao nosso alcance é o programa imediato. Por isso mesmo que, num censo feito por uma organização católica, uma associação do Rio de Janeiro, católica, nesse levantamento eles disseram que os espíritas
são os que mais praticam a caridade cristã, no que diz respeito ao socorro aos excluídos, que é um dos programas mais importantes da Igreja Católica, socorrer os excluídos. E são estas pessoas, sem julgá-las, por que ela chegou àquela condição, por que ela é um maltrapilho, por que é um pedinte, por que é um viciado. Seria o último momento, o momento mais infeliz, alguém querer julgar quem já está numa situação totalmente deplorável, num verdadeiro fundo do poço moral e físico. Portanto, a medida inadiável é essa. É termos essa coragem de continuarmos com os nossos programas, sim, em todos os níveis, procurando atingir desde aquele que tem fome, aquele que tem todas as condições financeiras resolvidas, mas que não tem conhecimento espiritual. É voltado para o glamour das ilusões terrenas. Então existe um campo vasto de trabalho a ser desenvolvido. E devemos unir todos os esforços intelectuais, morais, financeiros, para atendermos a esses programas. E assim nós vamos colocar vários pontos de luz. Onde haja cada dirigente, cada médium, cada trabalhador da casa espírita com o coração voltado para esse programa, é uma estrela que está ali acesa em meio à escuridão dos pensamentos negativos, materialistas, sensualistas, que tomam conta de quase todos nós. Então é esta a programação, é esta a proposta que devemos continuar tentando fazer. Que não fiquemos na indiferença, no desânimo, no abatimento. Vamos sentar, fazer nossos planejamentos de como iremos servir a todas essas camadas, dentro das nossas possibilidades. E mais do que isso, fazendo por renúncia, não fazendo apenas aquilo que está naquilo que sobra do nosso tempo, do nosso dinheiro. Vamos além do supérfluo. Vamos renunciar a uma viagem de lazer, vamos renunciar à compra de um carro mais elegante, vamos renunciar a qualquer coisa que seja para servir aos nossos deleites e vamos investir nessa programação. É aí que está o caminho, apontado por Jesus. É aí que está o caminho capaz de retirarmos de todas essas misérias morais, sociais, intelectuais em que estamos todos imersos. E ainda com uma vigilância maior, porque aqueles espíritos que estão envolvidos com o mal, que encontram liberdade nesse momento de transição para atuarem, eles estão tentando enfraquecer todas as pessoas em relação à caridade. Então nós estamos ficando cada vez mais formais, intelectuais e menos humanos, menos caridosos. Ficamos satisfeitos com os nossos cursos, com os nossos encontros, com os nossos eventos que são intelectualmente extraordinários, mas estamos naturalmente, sem percebermos, que estamos com os corações mais esfriados em relação à caridade, nos deixando abater pelo desânimo, abandonando tarefas importantes. Um amigo nosso, num encontro que tivemos há alguns anos, na Federação Espírita do Estado da Bahia, na sua sede em Salvador, no bairro de Brotas, um amigo que já desencarnou, ele estava lamentando, falando para os dirigentes num desabafo, sobre as dificuldades que o movimento espírita estava encontrando para fazer programas sociais. Simples, a esmola, a doação de esmolas é a mais fácil das caridades. E ele disse algo assim, desabafando mesmo, por muitos anos se dizendo decepcionado com os espíritas, que falavam tanto de amor, de caridade, pregações lindíssimas, belíssimas, livros incomparáveis. Mas a caridade estava distante. E ele usou a seguinte expressão: às vezes eu tenho a impressão, era Edgar o nome dele, que os obsessores conseguiram paralisar os espíritas assim, na sua fé e na sua caridade, colocando uma cobra cascavel no bolso de cada um. E na hora de meter a mão no bolso para fazer uma doação, a pessoa parece que toma um choque, fica com medo. Não. Pensa 1000 vezes se deve, se não deve colaborar, se deve, se não deve ajudar. Isso comentado há quase 30 anos, quando participamos dessa reunião,
e vejo hoje os espíritos escrevendo. Zé Mário, um jovem que está mandando essas notícias do mundo espiritual, o próprio irmão Virgílio, através desse livro que acabamos de apresentá-los, Hermêncio do Fogo, Hamed, Joana de Ângeles, Emmanuel, entre tantos outros menos conhecidos, estão todos falando a mesma coisa. Eu fiz até uma experiência pessoal extraordinária, para mim pelo menos, me permitam. Coloquei 12 livros para ler, desses autores diferentes, e lendo cada dia algumas páginas de um. Quando chegou ao final, eu não sabia mais quem era o autor, porque eu percebi ali algo que Allan Kardec chama como a maior prova de autenticidade de um fator mediúnico, é a universalidade das comunicações. Praticamente eles falavam e falam a mesma coisa, a mesma língua. O apelo é o mesmo. E pedindo aos espíritas que alertem-se, que deixem de querelas, de questiúnculas, de perderem tempo amaldiçoando uns aos outros e vamos ao trabalho. E concluindo, temos ainda a mensagem chamada Atitudes de Amor, do livro Seara Bendita, onde Bezerra de Menezes, sempre ele lá do outro lado, incansavelmente ele, convidando os espíritas para fazermos a socialização do espiritismo, para estudarmos com afinco a doutrina espírita, para jogarmos intelectualmente o espiritismo no cérebro, mas imediatamente levando-o ao nosso coração e saindo às ruas para a sociedade, para fazermos a transformação, para fazermos a diferença, para mostrarmos que Jesus se encontra em todo lugar onde a caridade se apresenta. É essa a tarefa que o espiritismo tem a fazer. E é esse o nosso compromisso inadiável. E, aliás, já estamos adiando há séculos, porque esse material, essa medida, já foi proposta por Jesus há 2.000 anos. Então, obrigado a todos pela respeitosa atenção. Está aí o convite para nós e para todos de fazermos uma profunda revisão dos nossos valores. Porque, na mesma mensagem, Bezerra de Menezes diz que o Espiritismo está vivendo um momento de muita maturidade. Não é à toa que a população do mundo só pôde crescer de 50 anos para cá. Foi quando o Espiritismo se alicerçou, quando as instituições espíritas assumiram na sociedade o papel de representantes do cristianismo. E na questão 793 de O Livro dos Espíritos, ali os espíritos esclareceram a Allan Kardec que nós não somos seres civilizados coisa nenhuma. No máximo podemos nos chamar povos esclarecidos, porque só seremos civilizados o dia que estivermos praticando verdadeiramente a caridade cristã. Muito obrigado a todos pela atenção. Vamos passar agora o gráfico daquelas informações que eu passei aqui inicialmente, para ajudar na fixação. E que Deus nos abençoe, que os bons espíritos encontrem em nossos corações uma receptividade maior, para que não sejamos envolvidos pela indiferença provocada pelos espíritos que não querem o nosso progresso, nem o progresso da própria comunidade terrena como um todo. Vamos lá. Esse material nós utilizamos no nosso último seminário, no nosso Centro Educacional de Valqueira da Franca. E aqui nós temos esses censos dos sociólogos celestes. Os 6 bilhões reencarnados, como falamos, 4 bilhões purgam processos de reeducação, estão sofrendo. 2 bilhões estão na busca ostensiva de recuperação, e entre esses alguns missionários coletivos que estão encarnados. Dos 24 bilhões da população desencarnada, 12 bilhões continuam em luta de sofrimento, espalhados pelos postos de socorro, pelas colônias de recuperação, pelas regiões umbralinas principalmente. 6 bilhões são almas medianas, embora sofrendo, mas já cooperam com a regeneração de outros. São aqueles que, depois de atendidos, vão trabalhar para ajudar a recuperar aqueles outros irmãos que são acolhidos das regiões mais infelizes. E os outros 6 bilhões, que são os condutores elevados, os avatares, guias, espíritos superiores, auxiliares galácticos, e aqueles homens comuns que já estão em condições de voltarem à Terra quando for um mundo de regeneração. Já conseguiram fazer a reforma íntima dentro da possibilidade prevista para o nosso planeta. Então, juntando os 12 bilhões de sofredores de lá
com os 4 bilhões que estão encarnados, temos esse contingente de 16 bilhões. Dentre esses 4 bilhões que estão encarnados, 12 bilhões estão em regiões de pavor e desequilíbrio, na seguinte proporção: para cada uma pessoa que se diz em sofrimento, aqui encarnado, pelo menos 3 estão em crise no mundo espiritual. Ainda dos 16 bilhões, existem 4 bilhões de almas que estão enfermas, mas estão buscando o bem. 4 bilhões de criaturas perversas que agem somente pensando no mal. E temos 8 bilhões, uma grande quantidade, que ainda pode se recuperar. Tem 1000 anos para se recuperar até o 4º milênio. Que tem uma postura de indiferença e indecisão, de apatia e de desânimo. Não tem ideal superior e tem muito apego às questões materiais. Talvez muitos de nós que nos dizemos espíritos neutros poderemos estar vivendo esse momento. Estamos sofrendo, mas ainda não estamos deliberadamente buscando o bem. Estamos indecisos, indiferentes, deixando ser tomado pela apatia, pelo desânimo e sem idealismo de buscas superiores e com muito apego aos bens materiais, o que é pior. Desses 4 bilhões que estão apenas querendo o mal, 3 bilhões estão lá comandando a maldade com o espírito desencarnado. E aí existe um grande alerta sobre esses espíritos que eles influenciam, promovendo as discórdias no mundo, a começar das famílias, das instituições sociais, políticas, religiosas, incluindo os centros espíritas. E temos 1 bilhão que estão aqui atuando completamente de forma insana, dispostos a qualquer tipo de atrocidade. Mas Bezerra de Menezes também está dizendo que Jesus não vai desistir de ninguém. Esses espíritos provavelmente não conseguirão em tempo voltar à Terra quando for um mundo de regeneração, porque o processo de reforma íntima não é tão rápido assim. E como eles se encontram, certamente alguns já estão sendo atezilados para o planeta que vai receber, para que eles possam reciclar suas experiências de violência e de agressividade nesses mundos mais primitivos, mas que Jesus vai continuar ao lado deles. Ele não desistiu de ninguém, nem vai desistir. Ele vai acompanhá-los em suas expiações dolorosas, por contingência da lei de causa e efeito, mas vai trabalhar com eles até que um dia eles também possam se recuperar. Isso quem fala é Bezerra de Menezes. Está nesse material, uma mensagem que ele mandou, que está no livro O Silêncio dos Céus. Muito obrigado a todos de novo pela respeitosa atenção.